Não basta ouvir as palavras de Jesus. Sábio é quem as coloca em prática. É isso que nós vimos na nossa leitura de hoje, e foi assim que Jesus concluiu seu Sermão do Monte. Hoje a nossa leitura nos levou para o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. No capítulo 5, no capítulo 6, nós vimos acompanhando esse sermão de Jesus, onde ele dá uma série de conselhos, de orientações muito práticas, muito aplicadas à vida de espiritualidade, à vida real dos seus discípulos, daqueles que o cercavam. E depois de trazer uma diversidade de ensinamentos, Jesus agora caminha para a conclusão do seu sermão, trazendo um alerta importante. Não adianta vocês simplesmente ouvirem o que eu tenho dito. Não adianta vocês só ouvirem as minhas palavras, apenas ouvirem os meus ensinos. Não adianta nem que vocês decorem esses ensinos. Não é sobre simplesmente saber o que deve fazer. É sobre fazer, é sobre colocar em prática, é sobre viver esses ensinos. Não basta ouvirem as minhas palavras. Sábio de verdade é aquele que as coloca em prática. É assim que Jesus conclui o seu sermão, e é para isso que eu quero chamar a sua atenção enquanto nós caminhamos nesse capítulo 7, aplicamos isso para as nossas vidas. Especialmente a partir do verso 15, do verso 15 até o final do capítulo, Jesus começa a tratar dessa temática, sobre a importância de que aquilo que foi aprendido, esse conceito que foi passado, que foi absorvido, que foi compreendido, que ele encontre substância na vida real, que ele vá além do discurso, que ele vá além da mera palavra, mas que ele seja colocado em prática. Esse vai ser, por exemplo, um excelente recurso para que você consiga identificar os falsos mestres. E é o primeiro ponto que ele coloca a partir do verso 15. A partir dessa observação, você vai conseguir identificar quem são os falsos mestres. Porque quem são os falsos mestres? Os falsos mestres, eles têm aparência espiritual, eles são disfarçados de ovelhas, eles parecem bondosos, e eles parecem ser um de vocês, mas na verdade são lobos esfomeados. E vocês os identificarão por seus frutos. Não dá para colher um fruto ruim de uma árvore boa. Portanto, se esse mestre está produzindo frutos ruins, se ele tem produzido frutos maus, não pode ser uma árvore boa. Um bom mestre não produz frutos ruins. Um bom mestre vai colocar em prática os ensinos de Jesus. Um bom mestre vai colocar em prática aquilo que ele repassa. Por isso, se ele te ensina o certo, e mesmo que ele ensine o certo, que ele fale tudo certinho, tudo ajustado, mas ele viva de forma diferente, ele não coloque aquilo em prática, temos ali um falso mestre. Então, olhe para os frutos, analise os frutos. E aqui a gente vê um aspecto importante do ensino de Jesus, que talvez seja muito distorcido nos nossos dias, que é sempre quando nós emitimos uma palavra de crítica sobre alguém, cuidado com fulano, cuidado com ciclano, olha o que esse cara está fazendo, olha o que ele está dizendo, olha o que ele está fazendo. Sempre tem alguém que vem, não, mas a Bíblia diz para não julgar. E é interessante que no próprio capítulo 7 nós temos esse trecho sobre a questão do julgamento. Mas aqui o próprio Jesus está dizendo, analisem os frutos. Analisar os frutos de alguém, analisar aquilo que a pessoa faz para discernir a verdade daquela palavra, a verdade daquela pessoa, não é julgamento, é discernimento, é sabedoria. Você precisa ter essa atenção para olhar a coerência de uma pessoa. Analise a coerência desses mestres. Os falsos profetas, eles dizem as coisas que parecem certas, o discurso está ajustado, mas os frutos são maus, os frutos são ruins, os frutos são de destruição. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Então, usem esse critério para identificar os falsos mestres e tenham cuidado com eles, mantenham a distância deles, porque nem todo que diz ser meu discípulo é. E aqui nós vamos ter um texto muito conhecido, um trecho muito conhecido, em que Jesus diz, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus vai então dizer que no dia do juízo, muitos dirão para ele, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós realizamos sinais, realizamos milagres em seu nome. Mas eu direi para esses, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Dependendo da sua versão, vocês que praticam a anomia. E esse termo anomia, aliás, vocês que praticam a iniquidade. Anomia é o termo no grego. E esse termo anomia é a de uma partícula de negação,
e nomia lei, sem lei, vocês que vivem sem lei, vocês que não obedecem à lei, vocês que não praticam, que vivem em iniquidade, que vivem suas vidas como se não houvesse uma expectativa do Senhor, uma lei do Senhor pela qual vocês devessem viver. Jesus está falando sobre, novamente, a necessidade da coerência. Afastem-se de mim, vocês que nunca colocaram em prática a lei do Senhor, vocês que falam e falam e falam, mas não a colocam em prática. Vivem como se não houvesse uma direção do Senhor, uma direção de Deus sobre como vocês devem se portar. E algo que deveria nos fazer refletir muito é o fato de que Jesus, ele contempla, inclusive, a possibilidade de que essas pessoas tenham tido aparência religiosa. Aparentemente expulsaram demônios, realizaram milagres, profetizaram em nome do Senhor, e ele vai insistir, não é a aparência religiosa, não é nem os sinais que fizeram, o que aparentemente fizeram, mas ao não viverem, ao não colocarem isso em prática, evidenciam que nunca estiveram com Cristo, nunca estiveram com Jesus. E afastem-se de mim, é o que esses ouvirão de Jesus. Então, esteja atento aos frutos, para que você consiga identificar os falsos mestres. Esteja você atento ao fato de que nem todos que se dizem discípulos de Jesus são. Não basta dizer para ser discípulo de Jesus. Isso é evidenciado na conduta, na forma de viver. E aí Jesus então conclui dizendo: quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática é tão sábio quanto aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque quando vier a chuva, quando vierem os ventos, correrem os rios com força, essa casa vai permanecer firme. Da mesma forma, aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, é tolo como aquele que constrói a casa na areia. Porque quando vier a chuva, quando subirem, transbordarem os rios, quando soprar o vento, essas casas serão destruídas, não vai sobrar nada. E um aspecto também que deve nos chamar a atenção aqui é o fato de que as chuvas, os ventos, as tempestades farão parte da vida tanto do sábio quanto do tolo. Todos estaremos em algum momento ou outro da vida expostos às intempéries da vida, às tempestades da vida. A questão é que aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática estará edificado de forma firme, robusta sobre a rocha que é Jesus, que é a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. E essa fundação forte o fará permanecer, o fará suportar, possibilitará que ele suporte todas essas dificuldades. Ao contrário daquele que só tem discurso, que só tem fala, que só tem papo, ouve, conhece, sabe repetir, sabe até ensinar, mas nunca colocou em prática e não colocou em prática na sua vida. Isso é só tolice, porque ele esteve tão perto, ele esteve tão próximo, ele teve todas as possibilidades, mas ele não fez o que mais precisava, colocar em prática esses ensinos de Jesus. E quando vierem as tempestades, não estarão prontos, não serão capazes de resistir. A verdadeira sabedoria não está simplesmente na audição, na retenção do conhecimento, nem na capacidade de repetir aquilo que foi ensinado. A verdadeira sabedoria está em ouvir, compreender e aplicar nas suas vidas. Interessante que quando Jesus termina o sermão, Mateus vai registrar que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. A multidão que ouvia Jesus dizer aquilo, ouve e se vê impressionada porque claramente Jesus era diferente. Ele não era como os mestres da lei. Ele evidentemente tinha algo muito diferenciado daqueles mestres que tinham muitas regras, traziam muitos ensinos, tinham muitas leis para proferir para o povo, traziam muitos fardos para colocar sobre as pessoas, mas que não viviam, não de verdade. Aquilo não era real, não era genuíno. Em Jesus eles notam que aquelas palavras não eram simplesmente o vomitar de conhecimentos, de exigências, de leis. Não, eles estavam diante de alguém que, antes de tudo, vivia tudo que ensinava, que cria profundamente, colocava em prática tudo aquilo que ensinava. E agora, da mesma maneira, os convidava a uma vida de espiritualidade genuína, sincera, não fingida, e que buscava colocar em prática toda a palavra de Deus, que buscava conduzir a sua vida pautado nessa verdade. Que o convite de Jesus alcance a mim e alcance a você. Que possamos sim ouvir, compreender, buscar cada vez mais as palavras do nosso Senhor, compreender com profundidade. O meu convite a você nesse ano, no ano passado, ao longo dos últimos anos tem sido esse.
leia sua Bíblia, leia profundamente, busque conhecimento da palavra de Deus, isso é transformador. Mas não é transformador simplesmente por aquilo que você absorve, pela leitura, pelo conhecimento, pelas informações que você vai armazenar na sua mente. Não. Vai transformar a sua vida na medida em que você for sábio e colocar essas verdades em prática. Por isso, a cada página, a cada capítulo de leitura, a cada reflexão feita a partir da leitura da palavra de Deus, que o Senhor te conduza em sabedoria, para saber como aplicar essas verdades na sua vida. E aqui é um desafio, um exercício que só você pode fazer. Entender como a palavra se aplica na sua vida, nas suas interações, nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, porque cada um de nós está em circunstâncias diferentes, convivemos com pessoas diferentes, em lugares diferentes, você vai enfrentar desafios diferentes dos meus, mas todos nós temos um convite e um desafio de aplicarmos na vida real o ensino de Jesus, as palavras do nosso Mestre, para que nunca ouçamos dele: olha, se afaste de mim, porque eu nunca te conheci. Não, que de fato eu e você possamos demonstrar através dos nossos frutos, dos frutos da nossa vida, das nossas ações, que estamos alinhados a Jesus, que sim, ouvimos as suas palavras, mas que vamos muito além, colocamos em prática e obedecemos os seus ensinos, agimos com sabedoria, edificando uma vida forte, uma vida que há sim de suportar toda e qualquer tempestade, toda e qualquer adversidade que possa vir. E elas virão, mas estaremos prontos à medida em que estivermos edificados no nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos aprender a cada dia um pouco mais e colocar em prática essas verdades que temos recebido do nosso Senhor. Clica aqui na setinha, manda essa reflexão para um amigo, manda para um familiar, alguém que possa ser abençoado por ela. E você já sabe, volta, porque a cada dia nós lemos um novo capítulo do Novo Testamento, a cada capítulo, cada leitura, uma nova reflexão, e a gente se encontra aqui na sequência amanhã com o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Te vejo aqui amanhã. Deus te abençoe.